Então, esse, como eu falei, esse aqui é o kick que a gente vai desenvolver na aula. Vamos dar uma escutada nele aqui. Vou botar o grupo só para tocar. Aqui eu tenho um bass, né, que está só para acompanhar ele. E um hatch que eu vou mostrar a importância fundamental desse hatch para o estilo Zenonesky, né? Em que nota está esse kick, basicamente? Como é que eu descubro essa nota, né? Vamos começar aqui pelo bass, primeiramente, que é uma forma melhor de descobrir. Se eu jogar um Spectrum do Ableton aqui, reparem que esse Spectrum ele não é 100% preciso. Eu fiz alguns testes já com relação a um equalizador e outro. A cada analyzer varia um pouco, assim, né? Mas como eu utilizo esse aqui nas minhas músicas, eu tenho, vamos dizer, 95% de certeza que ele é em Ré sustenido, que é onde a gente vai trabalhar esse kick. Só um adendo antes, eu estou usando aqui o software SonarWorks, que eu utilizo na minha sala, né? Eu tenho a medição da minha sala, talvez se tu estiver escutando de uma forma ou de outra, aqui ele está saindo quase flat, assim, vamos dizer, né? Tá saindo assim, dessa forma, o meu som na minha sala. Então eu tenho uma fidelidade bem grande de que esse som que eu tô ouvindo é como ele deveria soar. Então, vamos voltar como é que eu consigo ver a nota do meu kick, né? Primeiro eu vou botar aqui do bass, só pra... Ó, reparem que ele tá aqui entre Ré sustenido e Mi. E agora eu vou jogar esse mesmo Spectrum no meu kick, né? Que é esse aqui. Vamos dar um play nele. Ó. Ele fica entre Mi e Ré sustenido também. Se eu mudar a forma do meu Spectrum aqui, ó, vocês vão ver que ele tá bem no... Ele fica bem nessa divisão entre uma nota e outra, né? É porque isso acontece justamente porque os kicks... porque os analyzers não são... Tem uma questão de algoritmo que elas não são tão precisas entre um e outro, assim. Então, se eu pegar, por exemplo, um outro analyzer, eu tenho certeza que vai me dar uma nota um pouco mais diferente, como eu já tinha feito. Por isso foi que eu optei por fazer essa aula com o kick que eu já tinha fidelidade na nota dele, né? Ao invés de eu ficar tentando descobrir ela. Então a nota é Ré sustenido, que nós vamos trabalhar. E aqui, só para vocês verem, tá todo o processo final do kick. Esse aqui tá a construção final do kick. Para vocês verem, reparem. Todo ele em Ré sustenido. Amplificador, os cliques. Depois eu tenho o meu processamento aqui, que eu vou mostrar no final. E, por fim, a última questão que eu queria entrar nessa aula é com relação a... O meu kick tem que ser na nota fundamental da minha música, ou ele tem que ser mais 3, mais 5, mais 7 e assim sucessivamente, né? Tem alguns produtores que geralmente utilizam os kicks como, vamos dizer, uma nota diferente e o bass como na fundamental. Bom, eu posso dizer que eu já fiz isso algumas vezes e tive algumas críticas com relação a isso, justamente porque como eu falei, esse foi um aprendizado que eu tive. O kick, ele basicamente ele funciona como sustentação das frequências baixas da tua música, né? Como eu tinha falado
na aula anterior. Então, junto com o bass, eles vão se formar essa camada grave da música. E a camada grave da música é o que vai sustentar as frequências baixas daquela nota. Vocês sabem que existe um espectro de frequência em que eu tenho determinadas frequências, da mais grave a mais alta em todas as notas, né? Por isso que, se eu tiver o meu kick numa nota diferente e o meu bass na fundamental, essa homogeneidade das minhas frequências graves não vai ser 100%. Eu não vou ter um equilíbrio maior se eu variar de um para outro, né? Ficar na escala, assim, vamos dizer. Por isso eu quero mostrar aqui um teste que ele pode ser contestado, é totalmente válido a contestação dele, porque existem alguns erros, assim como sobreposição de frequência, mas eu vou mostrar o que acontece quando duas frequências da mesma nota se encaixam e duas frequências da mesma escala, o que acontece quando elas tocam junto. Vou mostrar duas frequências graves e para ver o resultado que acontece. Então vou botar um operator aqui e um operator aqui. Vou diminuir aqui a minha oitava, baixar duas. Desculpa. Reparem, tá tocando aqui em Ré sustenido. E aqui a mesma coisa. Deixa eu ver. Reparem que elas estão tocando na mesma nota. E agora eu vou colocar aqui um oscilloscope que vai nos mostrar como a gente pode observar essa homogeneidade nas frequências graves, né? Como é importante tu ter essa homogeneização das duas. Então vou colocar aqui elas combinadas e vou dar um play para vocês ver o que acontece com duas ondas graves na mesma frequência. Reparem que eu tenho uma completa homogeneização das duas, né? Elas estão tocando de uma forma harmoniosa, a mesma amplitude, a mesma posição da onda e etc. Se eu mudar, vamos supor que aqui fosse o meu kick para mais 3, e agora abrir o oscilloscope, reparem que não tenho mais aquela homogeneização das frequências, né? Eu tenho vamos dizer assim, eu tenho aqui um déficit entre algumas partes das ondas, né? Ou seja, eu tenho alguns buracos, assim, vamos dizer. O que esse experimento, de uma forma básica, assim, que eu estou mostrando, pode nos dizer, né? Ele nos diz que duas frequências iguais graves nos soam muito mais equilibradas e balanceadas na nossa música do que uma nota diferente da outra no kick e no bass, né? Porque o kick e o bass são as únicas frequências graves que vão tocar na tua música. Então, por isso que elas necessitam estar justamente na mesma frequência que vão tocar o resto da música, porque são elas que vão sustentar a música, né? Pensem como o grave embaixo, uma estrutura de graves, aí depois tu tem os médios e os agudos tocando as variações melódicas nas escalas, mas a fundamental, que é a estrutura grave da música, tem que estar tocando de uma forma sustentada na nota fundamental, para dar esse equilíbrio e homogeneização das frequências graves na hora que tu vai estar tocando num sistema de som. Então, a minha dica é sempre procurem colocar o kick e o bass na mesma nota para ter essa sustentação grave na música de vocês. Pois se a gente tiver essa variação de frequência, talvez a tua música não tenha tanto punch nas frequências graves, entendeu? Então, na próxima aula a gente vai começar a ver já os primeiros passos da construção do kick e já vamos entrar no kick tool, já vou mostrar como se molda uma onda a partir do kick e até a próxima aula então.